Imagine estar em um mundo onde os elementos da natureza se voltam contra a humanidade. O céu está carregado de sinais de guerra espiritual e criaturas aterrorizantes emergem do abismo, tudo como uma preparação para o juízo final. Apocalipse 9 é um dos capítulos mais chocantes e significativos das Escrituras. Um verdadeiro convite a refletir sobre os últimos dias e sobre o que pode estar reservado para a Terra. Mas, ao mesmo tempo, este é um capítulo repleto de simbolismos e mensagens que visam despertar nossa consciência, nos chamar à preparação espiritual e à busca por redenção. Nos próximos minutos vamos explorar detalhadamente o que cada trombeta representa, como esses eventos impactam nosso entendimento sobre o bem, o mal e principalmente sobre a esperança em Deus. Prepare-se para uma jornada espiritual intensa, onde cada passagem será destrinchada e revelada em profundidade. Antes de entrarmos em Apocalipse 9, é importante entender o contexto em que ele foi escrito e a estrutura do livro do Apocalipse. João, o apóstolo e autor do livro, escreve suas visões enquanto estava exilado na ilha de Patmos, na Grécia, ao redor do ano 95 do Sopor. Ele descreve uma série de visões nas quais são revelados os planos de Deus para o futuro da humanidade e o julgamento que se aproximava. Cada trombeta representa um sinal claro e perturbador sobre o que pode estar por vir. Nos capítulos anteriores, já vemos a abertura dos selos, que são seguidos pelas trombetas, cada uma trazendo um novo tipo de catástrofe para a Terra. Essa sequência de desastres não é aleatória, ela é intencional, mostrando o aumento gradual da severidade do julgamento. Deus dá avisos à humanidade, na esperança de que as pessoas se voltem a Ele antes que o julgamento final chegue. É um processo onde cada evento se torna mais alarmante que o anterior, e Apocalipse 9 marca o ápice desses julgamentos, onde a paciência de Deus com a humanidade parece estar no limite. A primeira trombeta é tocada, e com ela granizo e fogo, misturados com sangue, caem sobre a terra. 1/3 das árvores e toda a grama verde são queimados. Imagine por um instante o impacto catastrófico de uma catástrofe dessas proporções. Florestas inteiras, fontes de alimento e de vida, são consumidas pelo fogo. O que isso significa? A vegetação é a base para a vida na Terra. Ela sustenta o ecossistema e produz o oxigênio que respiramos. A destruição da vegetação não é apenas um desastre ambiental. Ela representa um colapso total no equilíbrio natural que Deus criou. Aqui, o julgamento atinge não apenas a natureza, mas as bases de nossa sobrevivência e estabilidade. O objetivo é claro, é um aviso de que a Terra está se esgotando e que a paciência de Deus está chegando ao fim. Este é o primeiro chamado para a humanidade despertar para a gravidade de seus erros e se voltar para o Criador. Com a segunda trombeta, uma montanha ardente é lançada ao mar. 1/3 das criaturas marinhas morre e 1/3 dos navios é destruído. Imagine uma explosão catastrófica, como um vulcão gigantesco ou um meteoro colidindo com o oceano, e as águas ficando tingidas de sangue. Esta imagem não é apenas literal, ela simboliza a destruição daquilo que a humanidade considera essencial para o comércio, alimentação e até lazer. A morte de grande parte da vida marinha significa um impacto profundo na cadeia alimentar e na economia mundial. Essa segunda trombeta nos alerta que nem o oceano, algo que parecia tão imenso e eterno, está imune ao julgamento. A destruição do mar representa o fim da estabilidade e a perda da segurança que a humanidade encontra naquilo que acredita estar fora de seu controle. Este evento é, mais uma vez, um chamado ao arrependimento, um aviso de que a criação inteira está sendo abalado. A terceira trombeta toca, e uma estrela chamada absinto cai do céu, envenenando as fontes de água doce. A palavra absinto representa algo amargo, tóxico, e sua queda causa a morte de muitos. Aqui a visão é clara. Sem água potável, a humanidade é levada a uma situação de desespero. Esse julgamento tem uma mensagem profunda. A água é um dos recursos mais preciosos e básicos para a vida humana, e sua contaminação representa a perda das bênçãos naturais que Deus deu à humanidade. Em muitos lugares do mundo, a escassez de água já é uma realidade. E esse evento mostra como o egoísmo e a ganância podem destruir as dádivas de Deus. A estrela absinto simboliza não só a amargura física, mas a amargura espiritual que se enraiza em uma sociedade que se afastou de Deus. Ela nos alerta que sem Ele, tudo o que nos resta é o sofrimento e a desesperança. Na quarta trombeta, 1/3 do sol,
da lua e das estrelas é obscurecido, lançando a Terra em uma escuridão parcial. Este evento simboliza o colapso das forças da luz e da orientação que Deus forneceu à humanidade. A luz sempre foi associada à presença e à orientação divina. E quando ela é retirada, o mundo se torna um lugar sombrio e confuso. Imagine um mundo onde o ciclo natural de dia e noite é interrompido, onde a vida perde seu ritmo e o caos se instala. A quarta trombeta é um aviso de que, se continuarmos ignorando a verdade e afastando Deus, Ele retirará sua presença protetora, deixando-nos em trevas. Este é um chamado para a humanidade se despertar e perceber que, sem Deus, não há direção, não há luz e nem esperança. Com o som da quinta trombeta, um abismo é aberto e uma nuvem de fumaça enegrece o céu. Dessa escuridão surgem criaturas como gafanhotos, mas com rostos humanos, cabelos como das mulheres, dentes de leão e caudas de escorpião. Essas criaturas não vêm para matar, mas para atormentar. Aqueles que não possuem o selo de Deus sofrerão, desejando a morte, mas ela fugirá deles. Este evento é um retrato do tormento espiritual e emocional que acomete quem se afasta de Deus. É uma advertência de que o pecado e o mal têm consequências amargas e duradouras. Esses gafanhotos demoníacos representam os tormentos que a humanidade impõe a si mesma ao abraçar o mal, e cada um deles serve para mostrar a realidade do julgamento. Aqui, o capítulo de Apocalipse 9 revela o tormento de uma vida sem Deus, onde o sofrimento e o desespero são constantes. Quando a sexta trombeta soa, 4 anjos que estavam presos junto ao rio Eufrates são liberados para liderar um exército de 200 milhões de cavaleiros. Esses cavaleiros são seres terríveis, montados em cavalos que exalam fogo, fumaça e enxofre. 1/3 da humanidade é exterminado por eles, e o terror se espalha pela terra. Esses cavaleiros representam a face final do julgamento, um exército de destruição que atinge uma escala global. A sexta trombeta não é apenas um julgamento físico, mas um sinal de que o mal chegou a um ponto de não retorno. Esse evento é um chamado para que todos se arrependam enquanto ainda há tempo, pois o que vem a seguir é o juízo final e a consumação do plano de Deus. A sétima trombeta é a última etapa do julgamento, o ápice dos eventos que foram desencadeados desde o início das revelações. Quando ela soa, um grande anúncio é feito no céu. O reino do mundo se tornou de nosso Senhor e do seu Cristo, e ele reinará para todo sempre. Neste momento, o mistério de Deus está completo e sua soberania é declarada sobre toda a criação. O toque da sétima trombeta representa o retorno de Cristo e a implantação do seu reino eterno, em que todos aqueles que foram fiéis participarão da nova criação, onde não há dor, sofrimento ou morte. É o cumprimento das promessas e o ponto onde a justiça, o amor e a paz de Deus finalmente triunfam sobre o mal e o caos. Com a sétima trombeta, o ciclo de juízo se encerra e o mundo como conhecemos é transformado. Aqui a mensagem é clara: o fim da destruição e o início de uma nova era, onde tudo é restaurado em sua essência divina, reconciliado com o Criador. Apocalipse 9 e suas trombetas desafiam o entendimento humano ao confrontar-nos com visões que evocam medo, julgamento e uma reordenação espiritual do mundo. Mas mais do que causar pavor, esses eventos nos chamam à reflexão, nos convidando a pensar sobre nossas escolhas, nossa moral e nossa relação com Deus. Cada trombeta serve como um símbolo de que há consequências para o afastamento de Deus, e ao mesmo tempo é um convite para o arrependimento e a transformação. Ao longo desse capítulo, vemos um Deus que é justo, mas que também oferece misericórdia e inúmeras oportunidades para que a humanidade volte seus olhos para o Criador. A destruição e o sofrimento descritos não são o fim em si, mas um meio pelo qual Deus tenta despertar uma humanidade adormecida espiritualmente. A mensagem central de Apocalipse 9 e de toda a visão de João é que o mundo que conhecemos está em um processo de renovação, onde o mal será finalmente vencido. É um chamado para que cada um de nós olhe para si e reavalie sua jornada espiritual, que é uma jornada individual e íntima. Deus não quer que o medo seja o motor de nossas ações, mas sim o amor e o desejo por uma conexão genuína com Ele. Apocalipse nos lembra que o tempo é limitado, que precisamos estar preparados, fortalecidos na fé e prontos para nos encontrar com o Criador. A promessa final é de paz e de um reino onde o amor e a justiça prevalecem, onde tudo será restaurado. Assim, Apocalipse 9 termina com um chamado claro: preparem-se,
Busquem a verdade e se aproximem de Deus, pois o seu reino está próximo. Que possamos viver com sabedoria, guiados pela fé, sabendo que cada escolha nos leva para mais perto ou mais longe dessa verdade divina e eterna.